Muito bem, pessoal. Vamos fazer nosso diário de trade aqui. Hoje, terça-feira, 18/2. E a gente já vai aqui começar com o gráfico do mini índice, tá? E o índice aí que novamente, né, pessoal? O índice aí novamente entregou, deixou o melhor, eu diria, para a reta final, né? Uma reversão total do dia com o movimento voltando para a mínima do dia, galera. Vocês fazem ideia? O mercado voltando para o suporte do dia. Mas vamos do começo, né, pessoal? Vamos do começo. Primeiro a gente tem que colocar no papel a seguinte situação. O mercado no geral estava com um movimento bastante altista, né? Um movimento bem sobrecomprado, no qual o mercado vinha aí com tendências fortes, né, no intraday por parte dos compradores. E como ontem foi feriado nos Estados Unidos, foi um pregão aí no começo bem parado, né? E na reta final o mercado entregou um movimento reversão total também, semelhante ao que? Ao que ele fez hoje. Só que olha como ele abriu, galera. Já colocando de início uma baita de uma barra vendedora, né? Que mostrava, ó, nesta situação aqui, os vendidos têm total comando, né? E se vocês perceberem, o mercado também, ele trabalhou dentro da média móvel de 20 períodos e a média móvel de 200 períodos, ou seja, uma zona de armadilha, né? A famosa trap zone. Quando ocorre, pessoal, aqui por volta das 10 da manhã, a abertura do Ibov, a gente poderia pegar um fibo dessa mínima e jogar para essa máxima, e a gente teria um mercado aí rejeitando o topo numa retração de 61%, com candle de reversão, certo? E entrada de pressão vendedora. Era cabível, era viável uma operação de venda aqui? A gente comentou lá na sala ao vivo, ó, galera, é um cenário que eu acho um pouco complexo, né? Visto que o mercado está nesse enrosco de média móvel, ok? No gráfico de 60 minutos, tínhamos uma média de 20, cujo mercado estava fazendo pullback sobre ela. Este movimento de alta que ele fez é o pullback dos 60 minutos, certo? Mas, de fato, era sim viável uma venda aí, visando pelo menos, né, minimamente aí, um espelhamento dessa região, né? Talvez, não sei a forma que você trabalha com FIBO, mas eu projetei aqui assim, ó, né? Projetei essa região para o mercado entregar ali uma movimentação, certo? Aí neste momento que o mercado rompe, a gente vai trabalhar com duas hipóteses, né? Na verdade, três, ok? Primeiro, pessoal, o mercado está rompendo. O que ele está rompendo aqui? O fundo do dia, certo? Então o movimento está partindo daqui e ele está rompendo o fundo do dia. Quando ele está rompendo o fundo do dia, ele está testando a média móvel de 20 períodos lá nos 60 minutos. Vou colocar aqui, ó, teste MM20 H1, que é 1 hora, tá? Quando ele está aqui testando, você também poderia fazer o quê? Pegar uma linha e traçar aqui, certo? Que poderia ser uma base, aí para você trabalhar. E automaticamente você poderia também descer uma linha lá em cima, né? Então, o que você tinha? O mercado trabalhando sobre uma possibilidade, tá? Uma possibilidade de canal, ok? A partir do momento que o mercado tenta romper essa região, começa a patinar, isso aqui a gente pode colocar como uma deriva, tá? Reversão, ó, deriva. O mercado começa a patinar, a gente pode considerar isso aqui o quê? Uma falha de fundo, ou seja, um trap. Como assim um trap, irmão? Uma armadilha, um falso rompimento, ó. Ok?
Na sequência, o que a gente tem? Candle de força, entrada de pressão compradora. E aí, para quem acreditou no cenário e comprou aqui embaixo, cara, conseguiu surfar um excelente movimento, né? Eu, para ser bem sincero com vocês, quando o mercado retornou para a base do canal, eu bati uma venda aqui, fui estopado, certo? Fui estopado aqui e somente depois eu peguei a compra, né, para ir a favor do movimento. Mas o que eu quero que vocês entendam? Eu acreditei que batendo aqui, pessoal, né, com a troca de polaridade, o mercado pudesse, né, retornar para o fundo do dia. Que tá bem ou mal, tava com uma carinha de baixa esse mercado, viu? Dado a amplitude, né, a amplitude do movimento de alta, ok? Só que a gente sabe como é o mercado brasileiro, né, pessoal? Então, o que a gente percebe? Que os players vai colocar barras de força nos processos corretivos, né? Ou seja, os caras não estavam para brincadeira, ó. Eles vão colocando barra de força na sequência do movimento, né? Até o mercado, galera, entregar um baita movimento de alta. Aqui, vocês já estão vendo que o mercado está esticado, né? Vocês já estão enxergando. Ele não tem força, tá? Para chegar na máxima de ontem. E aí, na parte da tarde, a gente vai ter o quê? Por volta da meio-dia, a formação de um pivô de baixa, né? Pivô de baixa, rompendo fundo, sendo acionado, né? Aí você começa a enxergar gatilhos aí no meio do caminho, certo? Quando vai se aproximando da mínima do dia, ele faz uma bandeira de baixa, tá? Uma bandeirinha aí cujo movimento dava para ser antecipado, ó. Até aqui quem vendeu não foi estopado, né? E aonde esse mercado vai voltar, pessoal? Simplesmente, galera, o mercado retorna para o fundo do dia. E aí, se eu pegar... Aqui ele teve um repique na reta final, tá lá por 6 e pouco. Se eu pegar no diário, mais um doji. Ou seja, ontem que já não teve liquidez, deixou um candle de reversão, hoje deixou outro candle de dúvida. Na minha opinião, galera, o mercado vai derivar nessa região, tá? Né? A possibilidade aí que eu vejo é o mercado ficar patinando aqui assim, ó. Né? Como se estivesse derivando. Ainda é cenário comprador, tá? É que no intraday ele tá esticado devido a essa movimentação. Só que os caras estão tão fortes segurando que a gente fica esperando a venda e ela ocorre no período da tarde, né? Na hora que todo mundo saiu. Mesma coisa do dólar, ó. Você já consegue olhar daqui a amplitude da movimentação de baixo, né? E diga-se de passagem, pessoal, o dólar andou, só que ele andou sem liquidez, zero volume, eu diria, porque disseram que o Banco Central estava mexendo com leilão no dólar aí, né? Eu não sei confirmar, mas graficamente falando, ontem foi horroroso, né? A movimentação basicamente não teve pregão. E hoje, pessoal, como vocês podem perceber, o mercado abriu dentro do quê? Da briga de ontem. E aí, a partir do momento que o mercado vem perder mínima, eu já estava de olho nessa região, tá? Aqui ele vai formalizar um trap com a entrada de pressão compradora. Opa! Com a entrada de pressão compradora, tá? Aqui a gente comprou o dólar. Até cheguei a postar para vocês que a gente passou um calor aqui nessa volta, tá? Ó. Teve defesa vendedora aqui no meio do caminho. Teve defesa vendedora no meio do caminho, mas depois ele voltou lá para a máxima do dia. E aqui que entra um ponto importante. Sabe por quê, galera? Porque o mercado, quando ele retorna para a máxima do dia, você já consegue, se você dá um zoom out no gráfico, você já consegue ver aí automaticamente uma região de resistência, ó. Uma zona de oferta, né? Se a gente for trabalhar aí com oferta e demanda para os preços. E aqui embaixo
suporte claramente formado. Só que o mercado veio com tanta velocidade depois que ele rejeitou lá naquele topo, eu não consegui vender ele lá em cima. Eu confesso para vocês que quando ele estava deixando este sinalzinho aqui, ó, eu ainda achava que ele poderia dar sequência na alta, né? Tanto que eu espelhei essa região para cima. Só que os caras defenderam. E a partir do momento que você tem uma defesa com 2 candles fortes assim, meu amigo, esquece, 2 candles fortes desse engolfou todo o movimento de alta, ó, dessa segunda pernada, né? E aí, quando ele volta para o fundo do dia, a gente comentou lá. Fala, galera, eles vão induzir os comprados. Eles vão induzir os comprados aqui. É muito comum. Bom, mas por que você não compraria ali? Simplesmente por causa da defesa em V. Ah, mas você não comprou antes, nesse ponto aqui. Então por que não valeria comprar aqui de novo? Galera, antes eu tinha só essa pernadinha. E o mercado nessa região. Agora eu já tenho uma defesa em V, ó. Uma forte defesa em V. Certo? E um range que está sem amplitude, que está sem liquidez. Então, quando vocês esperam que vai vir um padrão de compra, né, que vai ser confirmado, automaticamente os players acionam a venda aqui, ó. Certo? A gente pegou FIBO. Projetamos isso aqui para baixo. Deu basicamente aí 2 alvos, né? Segundo alvo, primeiro alvo. Não pagou lá essas coisas, galera, devido à falta de liquidez. Mas quando você acha que o mercado acabou, né? Opa, será que encerrou o dia? O dólar estava alinhado para continuação de baixa e o índice virando, caindo. Então o que você tinha aqui, ó? Um baita de um processo corretivo, né? Uma correção complexa com o mercado que veio corrigir cerca aí de retração de 50% na troca de polaridade. O que é troca de polaridade? Testou fundinho anterior, ó. Alternância da polaridade, mudança da polaridade, throwback, como fala no livro do Martin Pring. O nome não importa, tá? O importante é a função ali do cenário. E por incrível que pareça, um movimentozinho desse daqui, ó, pagou 15 pontos, né? Um cenáriozinho desse meia boca aqui fez o movimento andar. Mas é bem suspeito, galera. O dólar estava muito apontando para baixo, principalmente no macro. E aí, meu, o índice virando, caindo também, o dólar caindo, entre o Capitão Nascimento e falando, né? Não vai subir ninguém. No mercado americano, pessoal, como no Nasdaq aí ele ficou parado ontem, né? Bem lento. Tivemos uma madrugada aí também bem parada, só que este processo aqui, ó, que o Nasdaq formalizou, a gente chama isso aqui de distribuição, né? Dentro da teoria de Wyckoff, um processo de distribuição que foi confirmado após a abertura do Dow Jones, a abertura do mercado à vista, tá? Mas aí, pessoal, é aquela velha história, né? Ou você antecipa na agressividade ou fica de fora. Eu achei bem agressivo isso daqui, né? O Nasdaq tá bem complicadinho de operar. Tá uma quebradeira esse Nasdaq, pessoal. Se vocês observarem, o gráfico diário dele tá lateral, ó. Tá extremamente complexo, né? Então, assim, aí você cai pro intraday, você não consegue fazer nada, tá? Até teve um processo corretivo, com os players batendo, mas de bom mesmo assim, falando de análise técnica clássica, né? Tivemos essa vela de ignição ancorada pelas médias, né? Com rompimento aí dessa linha de tendência, ó. E aí o mercado pagou alguma coisinha, né? Mas você tem que ficar esperto, tá? Porque se o movimento tá partindo lá de cima e o mercado no meio do caminho começa a andar e depois deixa uma barra assim, ó, pode ter certeza que isso aqui é exaustão, galera. E aí você tem que ficar mais esperto depois. Por quê? Olha a barra compradora. E aí a gente coloca na briga. Urso, touro, urso, touro. Se os ursos jogaram essa barra vindo da movimentação de baixo
com sinal de cansaço e vem os touros e dá no meio, é sinal de recuperação. E foi o que aconteceu, tá? Tanto que veio o pivô de alta, recuperação compradora aí. Mas o destaque para o dia fica mesmo para o ouro, tá, pessoal? Movimentação aí extremamente linda do ouro, tá? E a gente pode trabalhar alguns aspectos importantes, trabalhando sobre tendência, porque quando foi por volta das 9, né, aqui, ó. Nessa região aqui a gente já tava correndo a sala ao vivo e a gente já tinha feito o quê? Desenhado este canal, né, que é uma correção complexa. E a gente falou, ó, galera, tá fazendo um pullback pós-rompimento, o mercado rompeu um canalzinho, né, uma correção complexa e tá bem alinhado. Depois disso, pessoal, se vocês observarem, o mercado simplesmente só foi deixando o gatilho pelo caminho aí. Fica a critério de cada um, tá? A forma que você vai fazer as entradas. Só que aqui você também tem bandeirinhas pelo caminho, ó. Outra bandeirinha. Você vai ter outra bandeirinha aqui, ó, seguida de rompimento, né, que também chegou a apagar. E são movimentos cadenciados, tá? Que o mercado simplesmente, ó, respeitou tendência, ancoragem das médias móveis e seguiu com sua movimentação de alta aí até a reta final do pregão. Ok? Por Fibo, vocês conseguem perceber que aqui eu tenho um pivôzão de alta, né? Então eu poderia trabalhar com Fibo assim também, ó, desse fundo jogar para esse topo. A partir do momento que o mercado rompesse, eu projetaria o próximo alvo. Estão vendo que eu joguei aqui? Certo? Só que o mercado continuou rompendo. Então eu buscaria mais um alvo que seria o alvo de 100%. Basicamente cravou, né, pessoal? Ele foi lá e voltou. É um alvo aí ousado. Geralmente eu saio no segundo alvo. Quando o primeiro está muito esticado, eu pulo fora no primeiro, né? Mas se o mercado está forte, ele tem possibilidade, perspectiva de continuar aí dá para aproveitar alguma coisinha. Firmeza? Mas encerrando aqui o nosso diário de trade, galera, sobre treinamentos, mentoria. Como vocês sabem, eu não dei nenhuma mentoria no ano ainda, não tenho data. Vou ver se mês que vem, tá? Em março, eu abro uma lista de espera. Ok? A gente vê aí com o pessoal que está interessado em aprender aí análise técnica clássica de verdade, largar de uma vez por todas, galera. Esse modismo que entrou no nosso mercado, que ninguém aguenta mais, ok? Vamos que vamos.